Boa tarde, pequeno empreendedor. Como é que vocês estão hoje? Nessa quinta-feira, 3 horas da tarde, estamos iniciando mais uma HLVC Live, certo? Tô fazendo esse compromisso semanal com vocês e está sendo muito legal. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam vendo, se não estão conseguindo ver ao vivo, espero que vocês quero convidar vocês para visitarem no meu canal do YouTube e aqui no próprio Instagram também a gravação das lives. E então o Instagram é o @hlvc.design e YouTube, no meu canal agora é youtube.com/hlvcdesign, certo? Então vocês podem ver aqui no Instagram ou vocês podem ver lá no YouTube. O YouTube tem uma qualidade melhor, né? E eu acredito que vocês podem participar, façam comentários, perguntem, tirem dúvidas e compartilhem com outras pessoas, certo? Então tá. Hoje nós vamos iniciar essa live que tem um tema muito interessante que se chama cores. Por que que as cores têm importância para o seu negócio, pequeno empreendedor? É o que nós vamos ver hoje. Fiz aqui, são 12 perguntas e eu vou tentar responder elas e para que vocês entendam a importância do uso das cores dentro dos nossos negócios. Lembrando que eu também sou empreendedor, eu também sou um designer gráfico e eu possuo o meu empreendimento para um estúdio de design gráfico, onde eu sou especializado em desenvolvimento de projetos para o web, criação de identidades visuais e eu faço gerenciamento de conteúdo para redes sociais, ok? Então vamos começar agora. O que nós temos hoje? Nós temos... primeira coisa importante da gente saber qual é o valor das cores. Essa resposta, ela pode começar a ser respondida olhando à nossa volta. O que você está vendo à sua volta? Eu estou aqui numa sala, aqui atrás eu estou vendo a minha parede, né? Aqui na minha frente eu também estou vendo outra parede, estou vendo um móvel e à minha direita eu estou vendo um outro aparelho e à esquerda estou vendo a minha janela e cada um desses lugares eles têm uma cor definida e abrem para outras cores também. Então, por exemplo, aqui, a parede que vocês estão vendo aqui atrás tem várias coisas que são preto aqui, né? Que é o monitor do meu computador. Nós temos aqui uma peça onde eu coloco um gaveteirozinho, né? Tem os bonequinhos, que eu faço coleção também no McDonald's. Então vocês estão vendo aqui o Pantera Negra e aqui do lado é um presente que eu ganhei há muitos anos, que é uma buceta. Buceta é um ônibusinho que é muito comum lá na Colômbia. Então, olha como ele é coloridinho também, gente. Então, assim, isso são, para vocês verem, nesse pequeno espaço, tem coisas aqui que me lembram de coisas que eu vivi, coisas que eu passei, pessoas que eu conheci, e especificamente duas delas, né, que é o Pantera Negra, olha, e a buceta, ela tem, o nome é esse mesmo, gente, sinto muito, é como eles chamam lá na Colômbia, não pensa besteira. Então, são super coloridos e me dão uma memória afetiva de 2 momentos da minha vida. Eu já estive na Colômbia, eu já vi esse meio de transporte, e é super interessante, já faz algum tempo, eu não sei se eles ainda são usados, mas era um meio de transporte super colorido, várias cores, e ser pequenininhos, cheio de gente,
E tem outros países aqui na América Latina que também utilizam esse meio de transporte. Mas parece que ele é bem característico da Colômbia. Então, assim, tem essa memória afetiva. A cor, me lembra, né, essa viagem. Né? Então, quando eu vejo esse ônibus colorido, eu imediatamente sou remetido àquela lembrança. E o Pantera Negra, que é um filme, vocês conhecem, né? Provavelmente, se não conhecem, vão ver. É um filme da Marvel, um filme de super-heróis, que ele trouxe uma quebra de paradigma na cultura do cinema, né? Em relação aos super-heróis. E é bem interessante. Não vou entrar em detalhes, porque não é a proposta, mas é aquela coisa, né? O Black Panther, né? Pantera Negra, tem a ver justamente por conta de ele ser uma personagem que nasceu e cresceu na África e se tornou um super-herói e por conta de assistam o filme vocês vão saber os detalhes. E então, sabe, tem as cores, elas podem trazer muitas, dar muito valor, né, a coisas que nós temos, o que nós queremos ter, o que nós achamos que são importantes. Então, por exemplo, nós temos a cor da natureza, o verde da natureza é uma coisa bem importante, certo? A cor do mar, é, são, despertam várias coisas, tanto consciente quanto inconscientemente. Então é por isso que a cor ela tem um valor em si. E esse valor depende de cada uma pessoa. As cores elas podem ter significados, ela tem muito especial para cada pessoa, né? E agora, quando a gente fala assim de cores, aí o que que nós pensamos, né? Eu já falei aqui que ela tem um efeito, né? E esse efeito que tem em nós, ela pode afetar o nosso comportamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Dois cenários que nós temos aqui. Um cenário é um dia que você acorda, né, e você vê um céu azul. Está ensolarado, etc. Mas está aquele sol azul, assim, agora primavera é uma boa época para ver isso. E você tem esse céu azul. E um outro cenário seria você acorda e você vê um céu nublado, cinzento, né? Então, isso, inconscientemente, a gente, só de ver aquele céu azul, a gente já vai fazer uma pequena previsão do tempo. A gente já pensa, céu azul, então o dia está ensolarado. A roupa deve ser mais leve, tem que tomar cuidado com o calor. Um céu cinzento, hoje está mais fresco, pode ser que chuva, né? Então isso aqui ele está afetando o nosso comportamento, a forma como a gente vai estar vivendo aquele dia, certo? Inconscientemente. É uma questão, é algo que nós aprendemos a ver no nosso dia a dia, certo? Então, nós sabemos que a cor é entendida pela cultura e pelo contexto. Como eu estou falando, né? Eu dei o exemplo aqui do azul do céu, e o azul do céu ele pode ser visto como uma coisa positiva, lembrando que é um dia de sol, é um dia gostoso, mas ele pode ser também ligado ao mar. Você pode ver o azul no mar, você pode ver o azul em outros em pedras preciosas, né? Então são contextos diferentes, mas aquela cor está ali e ela vai ter um valor diferente, independente, e ela vai ser percebida e entendida de uma forma diferente dependendo do contexto. E também tem a cultura onde vivemos. Um exemplo muito comum é o preto e o branco. E geralmente nas culturas ocidentais, o preto ele é ligado à etiqueta, ele é ligado a estilo, é ligado à morte e a funeral, né? São roupas usadas em funerais, etc. Em algumas culturas não ocidentais,
asiáticas, assim, a cor que é ligada ao funeral é o branco. Então você chegar de repente numa festa, sei lá, não fico imaginando, porque realmente eu nunca passei por essa situação, mas é aquela coisa de ir para o casamento de branco, talvez não seja tão ideal, não sei, estou fazendo assim. Mas são coisas que a gente precisa estar atento. Mas eu imagino que nós aqui, que somos pequenos empreendedores, estamos no Brasil, nós podemos nos ater à nossa cultura. Então, assim, a nossa cultura ela está muito na nossa vivência. Ok? Então, tipo assim, algo a se preocupar para um futuro, quando houver crescimento, se você atender mercados internacionais, né? Então, assim, a cor tem que ser analisada e preparada para que ela seja mais ampla possível, ela tenha um alcance mais amplo possível através de culturas e de contextos, ok? E eu poderia perguntar agora, vou perguntar agora, vocês acham que a cor influencia a compra? O que vocês acham? A resposta eu diria que é sim. Porque o que acontece? Se você, um exemplo muito comum também, né, que nós temos, a, os produtos alimentícios, certo? Os produtos que estão à venda no supermercado, brinquedos, etc. e tal. Então, por exemplo, certos alimentos eles vão ter uma cor específica que é considerada uma cor a ver com aquele alimento. Até alguns alimentos específicos eles têm uma cor associada a eles que é muito característica, mesmo que se você vê o produto em si, ele não tem aquela cor exatamente, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. O verde. Quando você pensa em verde, você vê um alimento no supermercado, ele vai te direcionar, influenciar você, se você for uma pessoa que gosta de comidas saudáveis, comidas leves, você provavelmente vai adquirir aquele produto inconsciente, porque quando você vê o verde, você está entendendo que aquele produto ele tem a ver com o que você está buscando, o que você está desejando, o tipo de produto que você quer consumir, certo? Então, a cor sim influencia a compra de produtos e de serviços também, dependendo de como é feito o planejamento. E a cor, ela evoca qualidade e sentimentos? Claro, né? Lembrando daquele exemplo que eu dei no comecinho da nossa live, quando eu dei o exemplo do dia de céu azul e dia de céu nublado, cinza, né? Provavelmente as pessoas que dão de cara com um dia céu assim, aquele céu bem azul, bem bonito, vai se sentir melhor, vai se sentir mais leve, vai se sentir mais alegre, vai sentir vontade de sair, né, de aproveitar aquele dia da melhor forma possível. Um dia cinzento talvez não seja esse o sentimento que traga, né? Talvez dê um sentimento mais de se fechar, ficar mais isolado, ficar na cama, até uma sensação assim de acho que hoje está mais frio, né? Então, assim, são dois exemplos simples, mas é muito comum se vocês verem. Então é preciso analisar esses pontos todos na hora de pensar na cor que vamos usar nos nossos negócios, ok? Porque o que acontece? A cor, ela vai destacar a personalidade da marca. O que é a personalidade da marca? É o que ela representa, é o objetivo que ela quer cumprir, o seu propósito, certo? Então, tudo que aquela marca quer passar, né, e ela quer demonstrar, ela quer ser, ela quer que o público veja, pode ser facilitado e é facilitado pelo uso de determinadas cores, que tem a ver com esses pontos, certo? Então, por exemplo, nós temos uma marca que seja
natural. Vamos pensar num cosmético natural, ela respeita os animais, ela respeita o ser humano, não utiliza químicas que afetam o ser humano, não faz teste em animais, utiliza componentes orgânicos. Então, assim, qual é a cor que ela poderia usar? Né? É preciso estudar. Quais são as cores que representariam essa personalidade da marca? Né? Eu não tenho uma resposta para qual é a cor que seria usada, mas eu estou trazendo aqui uma reflexão que são pontos que nós precisamos analisar na hora de pensarmos nas nossas próprias marcas, como pequenos negociantes, como donos de pequenos negócios, como pequenos empreendedores, certo? Eu estou aqui para trazer para vocês questionamentos que são ligados ao design gráfico para que vocês possam fazer o melhor possível na hora de pensar esses pontos de criação da identidade visual. Porque cor é uma coisa que tem muito a ver com a identidade visual. E numa outra live eu vou entrar mais a fundo no que é identidade visual. Eu já falei numa live anterior sobre logos, e logos faz parte da identidade visual, mas não é identidade visual. E a identidade visual ela cobre vários pontos, e a gente vai voltar depois a falar sobre isso. E justamente a personalidade da marca é um dos pontos muito importantes da identidade visual de qualquer negócio, certo? E outra coisa que é importante a gente saber que quando se faz um bom estudo, quando se faz uma boa análise, faz uma pesquisa relevante, você vai ter na sua identidade visual cores que vão engajar o seu público, certo? Isso quer dizer o quê? As pessoas vão se sentir atraídas pelo que você está oferecendo para elas, por conta da cor. Porque tem a ver com a primeira impressão, a gente nunca esquece. Isso é um ditado popular, mas tem muito a ver, né? A cor é uma das primeiras impressões que nós temos quando nós somos apresentados a um produto ou um serviço, certo? Então, e por isso que é importante, a cor é tão importante, ela tem um valor tão grande assim na hora de nós pensarmos a nossa identidade visual. Mas o que eu mais se poderia saber, né? Como eu estou falando aqui, né? É preciso estudar. Provavelmente vocês já ouviram falar de psicologia das cores. Se não ouviram, eu vou falar rapidamente aqui. Psicologia das cores é um trabalho feito por uma alemã e no meio do século XX, onde ela estudou cores dentro de determinadas situações e descobriu o que essas cores invocavam para várias pessoas, né? Foi escrito um livro e hoje em dia isso se tornou uma grande ferramenta no mundo do marketing. Então, assim, é importante dar uma olhada nisso, pesquisar. Existe um livro chamado Psicologia das Cores, né? É importante estudar, mas não se ater somente a ele, porque eu vejo que esse livro ele traz várias informações que são válidas, sim, mas as cores ela tem mais do que só fala naquele livro, certo? Então, assim, é bom estudar, né? E nós vamos ainda ver como é que a gente pode estudar mais a fundo para entender melhor as cores, certo? Os primeiros passos que a gente pode dar para ter esse entendimento melhor sobre as cores. Mas sabendo essa psicologia das cores, onde se diz normalmente o vermelho tem a ver com
paixão, o amarelo tem a ver com é, atenção, o azul tem a ver com calma, etc. Então, assim, são coisas que é importante nós sabermos quando nós estamos planejando a identidade visual dos nossos pequenos negócios, ok? Aí eu vou falar para vocês agora que nós já entendemos mais ou menos como é que o que são as cores, o valor das cores, como é que elas impactam a gente, né? Parece que deu uma travada aqui, perdão. Então, assim, como voltando, como eu estava falando, né, as cores, onde é que a gente deve usar as cores? Então, as cores, elas devem ser usadas na nossa identidade visual, em primeiro lugar. E assim, mas identidade visual é o quê? De forma resumida, é qualquer lugar onde nós apliquemos a nossa uma série de elementos que vão fazer com que o público reconheça nossa marca, nossos produtos e nossos serviços, ok? Então fiquem atentos que depois nós vamos ver uma nova live, vou preparar uma live exclusivamente sobre identidade visual para explicar bem melhor, com mais detalhes para vocês entenderem. E você que está começando, que você ainda não tem sua logo, né? Se você não sabe ainda, mas não sei que cor, né? Começa com algo bem simples. Qual é a sua cor favorita? Né? Então assim, mas espera aí, eu tenho um negócio voltado para o artesanato. Será que essa cor tem a ver com o que eu faço? Não sei. Mas a partir da sua cor favorita, ou até cores favoritas, você pode começar a elaborar as cores que você vai usar na sua identidade visual, e você com certeza você vai ter um trabalho, um resultado, né, que vai ser bem interessante. Por quê? Porque tem a ver com você. O seu negócio, ele começa em você. A primeira pessoa que você tem que perguntar é você. Então, assim, começa se perguntando qual é a minha cor ou quais são as minhas cores favoritas. Anota: azul, verde, amarelo, marrom, vê. Eu recomendo que, no máximo, vocês tenham, escolham 3 cores, tá? Mais de 3, talvez fique um pouco confuso. Então, assim, de 1 a 3 cores, certo? Então começa e pronto. Qualquer dúvida, manda nos comentários e eu terei o maior prazer em responder, tá certo? Então é isso, gente. É o que eu tinha que falar sobre as cores hoje. E agora vamos fechar, vamos à conclusão, né? Alguns pontos que nós precisamos saber. Primeiro, entender as cores que tem a ver com o seu negócio. Eu não estou dizendo assim, não, eu só posso usar essas cores. Não, é importante você entender. Porque certas cores, elas têm a ver com determinadas áreas. Como eu estava falando mais cedo, né, uma empresa que trabalhe com, por exemplo, produtos alimentícios, orgânicos, vegetarianos, provavelmente ela vai ter verde na sua identidade visual, certo? Então, assim, é importante entender por que é o verde. Porque é bonitinho? Não, porque o verde ele remete à natureza, né? Ele remete à saúde, ele remete a coisas a pontos que têm a ver com comida vegetariana, natural, orgânica, etc. E tal. Há um relacionamento. Isso quer dizer que eu só posso usar o verde? Não, você pode usar outras cores. Você pode usar cores que aparentemente não tem a ver, mas você vê, aí a opinião é sua também, né? Porque você é o criador, você é o dono do negócio.
Você pode usar outras cores que tem a ver com outros produtos que você venda também, né? Ou uma cor que seja a sua cor favorita, não sei. Então, assim, é importante entender quais são as cores que são utilizadas dentro do seu negócio, certo? Para que você dê o primeiro passo em entregar um produto e um serviço que vai engajar melhor com o seu público, ok? Porque o que acontece? É interessante entender o nosso público também para saber quais são as cores que eles preferem na hora de consumir determinados produtos, ok? Então, se vocês estão trabalhando com cores, com produtos, tô vendo aqui uma amiga minha que ela tem um trabalho, a Angélica. Oi, Angélica, bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Vou pegar você aqui como exemplo. Angélica, ela é uma artesã, estilista, designer de acessórios. Ela cria acessórios com tricô e ela faz um trabalho maravilhoso. Angélica, bota aí que eu não estou lembrando exatamente qual é o teu Instagram, por favor, se você estiver me ouvindo, e que eu compartilho aqui com o pessoal durante a live. Então, assim, ela tem um trabalho que é super colorido. Tem peças de diversas cores, certo? E ela trabalha com tricô. Tricô é uma coisa assim, é uma coisa bem delicada, necessita de tempo, etc e tal. Então é legal ela trabalhar na identidade visual cores que transpassem isso, né? A atenção, o tempo que leva e a paciência que ela tem. Então, assim, ela vai estar demonstrando o que ela pode oferecer para o seu público e o que o seu público também está esperando. Ela me respondeu aqui. Então, gente, o arroba dela aqui no Instagram é Angelique Artesanato. Então, vão lá, comecem a seguir e deem uma olhada, certo? E sugiro que vocês comprem também, porque são peças maravilhosas, tá? Tem um outro amigo meu aqui que acabou de entrar, o Joe, é um amigo meu de fora do Brasil. Oi, Joe, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Espero que você esteja me entendendo. Então, aí é isso, né, gente? Então, o público ele vai estar esperando alguma coisa quando você está trabalhando em determinada área. Então, você precisa entrar em contato com o seu público para você saber o que é que eles estão esperando. Porque, às vezes, as cores que você está pensando não são as cores que o público espera. Aí você pode ter até uma surpresa. E você pode acrescentar aquela cor às cores às quais você está trabalhando, certo? E como eu estou falando, voltando aqui a Angélica, né, ela está escrevendo aqui: comecei com cores variadas e vi que meu público prefere tons terrosos. Olha que interessante, né? Então, ela descobriu isso. Então, assim, provavelmente na identidade visual dela, o que ela tem que trabalhar? Tons terrosos, certo? Porque aí as pessoas ela vai ter um engajamento muito maior e esse engajamento maior vai trazer novos clientes e efetivamente ela vai ter mais vendas, certo? Obrigado, Angélica, pela sua participação aqui offline, né? E vamos ver se a gente marca um dia uma live, nós dois, e para você falar um pouco mais da sua marca, certo? Outra coisa que é importante saber essa cor é para você, porque também, como tem as cores, eu falei anteriormente, a cor que você gosta, né, a cor que você favorita, tem aquela cor que você... Então tem que tomar cuidado, certo? Porque às vezes a cor
e que você não gosta é justamente aquela que seu povo prefere. Como resolver isso? Tem que parar e analisar, ok? Então, muito cuidado, pare, analise, reflita e chegue a uma conclusão, tá? E todas essas coisas de cores que nós estamos falando agora, né? Eu já falei assim, cores, né? O que eu estou falando, né? Que é importante a gente ter uma ou até 3 cores na hora de pensar na identidade visual da nossa marca. Isso se chama paleta de cores. Paleta de cores são aquelas cores que nós escolhemos e essas cores são as cores que nós vamos usar em toda a nossa identidade visual, certo? Então, por exemplo, eu posso escolher, no meu caso, eu escolhi que a minha cor é o vermelho e o branco, que eu utilizo na minha identidade visual. O logo da HLVC Design, ele é vermelho com fundo branco. O fundo branco é onde está escrito HLVC Design. E em cima dele eu faço variações. Então, por exemplo, HLVC Live é um logo variante do HLVC Design, que segue o mesmo tom de vermelho. É um tom específico que eu optei por aquele tom após estudar, e ele é baseado na cor que eu gosto, que é o vermelho. Então, no meu caso, eu tenho uma cor que ela é utilizada na minha identidade visual e é uma cor que eu também gosto. Quando eu pensei, a primeira coisa, eu já tive outros logos e até um dia que eu me dei conta que eu precisava trabalhar. E assim, os outros logos que eu tive, eles eram meio assim, né? Aí eu sentia falta de uma coisa, aí até um dia que eu percebi, gente, mas eu gosto de vermelho. E eu não tenho, até hoje, eu nunca criei um logo que utilizasse a cor que eu gosto. Então eu fui e coloquei, certo? Eu acrescentei, introduzi essa cor, aí desde então eu estou com essa logo, estou feliz com ela, eu olho para ela e acho um bom trabalho, né? Estou falando meio do meu próprio trabalho, mas assim, é importante isso também, né? Então é importante planejar essa paleta, né? E além dessa paleta, é importante também a gente pensar em paletas secundárias e paletas terciárias. O que quer dizer isso? Como eu estou falando, né, de entre 1 e 3 cores na nossa paleta, da nossa identidade visual, essas cores são usadas com frequência. Aí a gente pode pensar numa outra paleta que ela é como se fosse uma paleta de apoio. Ela pode ser diversas formas, pode ser outras cores, mas é importante que elas tenham a ver com as cores principais, ou então elas podem ser as cores principais numa outra tonalidade, certo? E além disso, no mesmo pensamento é bom a gente também pensar em cores terciárias, que aí a gente tem uma gama de cores. Vamos pensar que a gente escolheu 3 cores principais. Aí na secundária a gente tem mais 3 secundárias. E na terciária a gente tem mais 3 cores. Ou seja, a gente tem 9 cores que são resultados de um estudo, são resultados de uma análise. Elas não são jogadas, tá? E com essas 9 cores a gente consegue fazer muita coisa. A gente consegue utilizar e manter uma identidade visual através de diferentes mídias, certo? Então, é importante pensar nessas cores. No meu caso, eu tenho uma paleta que utiliza 3 cores. Uma paleta primária, perdão, 6 cores. São 2 na primária, 2 na secundária e 2 na terciária, tá?
E eu podia até reduzir isso se eu quisesse, né? Eu podia ter 3 cores também, eu podia pegar o branco ser uma secundária, né? Então, assim, geralmente as cores da terciária, elas são as cores mais, é, vamos dizer assim, mais neutras, né? Preto, branco, cinza. Então, assim, eu posso fazer isso. É uma coisa até que eu tenho pensado recentemente de fazer uma coisa bem, que eu adoro um minimalismo. Quem sabe o que é, né? Mas quem não sabe, minimalismo é você fazer o máximo com o mínimo de coisas na sua mão, né? Então, nós vimos aqui a paleta de cores e agora um outro ponto importante que a gente precisa entender sobre as cores são os seus formatos. Porque dependendo do formato, ou melhor, dependendo da forma como ela vai ser usada, forma impressa, na tela de um computador, ou então como uma imagem na internet, ela pode ter um formato diferente, certo? Então, provavelmente vocês já ouviram falar de JPEG, GIF, certo? Hoje em dia nós temos o PNG, temos SVG. Então, sim, são formatos que são utilizados em diferentes momentos. Então, eu vou falar assim de uma forma resumida. O JPEG, JPG, é um formato que é utilizado quando você tem uma foto. Por quê? Ele não perde qualidade e você consegue colocar muitas cores e variações de cores dentro dele. Nós temos o GIF e o PNG, que são similares, mas têm diferenças, mas basicamente eles são bem usados quando você tem cores chapadas. A grande diferença entre o PNG e o GIF é que na hora quando você tem mais detalhamentos de cores, ele dá um resultado mais próximo do JPEG, então você pode usar com fotos também. Mas quando você só tem ilustração, cores chapadas, por exemplo, letras, cor de fundo, uma ilustração, você pode usar tanto GIF quanto PNG, que fica interessante. E você tem, hoje em dia nós temos também o SVG, que é um formato que ele é muito específico. Basicamente, o que ele é? Ele é uma imagem que é criada a partir do texto, né? Tudo é texto nos computadores, mas esse é bem específico, né? Então você precisa de determinados programas. E qual é a grande vantagem? Ele é redimensionável de uma forma bem grande e ele pode ser utilizado de uma forma assim, bem flexível, desculpa, é grande, flexível, e ele pode ser utilizado, o mesmo arquivo, ele pode ser utilizado, por exemplo, para um site na sua versão desktop, na versão mobile, que é do celular, né, sem perder qualidade, certo? Então, assim, tem que ter um certo cuidado, porque ele não é uma imagem fechada, ele mal comparando, ele como se fosse uma imagem aberta, então tem que ter um certo cuidado, mas ele dá um resultado bem interessante e flexível, certo? Então, nós, como eu tinha falado também, nós temos que pensar em formatos também de utilização na hora de impressão e internet, e que são dois principais, são CMYK. CMYK representam as 4 cores que são usadas na impressão clássica. C de cian, M de magenta, Y de amarelo e o K de preto, certo? Então, quando você vai fazer uma impressão, numa gráfica, qualquer coisa, provavelmente vão ser utilizadas essas 4 cores, se a sua marca é colorida. E são literalmente tintas, né? São essas cores, as tintas elas são misturadas e você consegue atingir o resultado desejado. Existem várias formas de impressão gráfica, mas esse é o formato básico. Então, assim, por quê? Porque na hora que você cria um arquivo no seu computador
que, por exemplo, eu mandei para esse arquivo vai ser impresso e você manda num outro formato, provavelmente aquela cor ela vai dar um resultado diferente na hora de imprimir. Então assim, o vermelho vira marrom, o verde fica azul, o azul fica verde. Então você pode ter resultados inesperados. Então é importante ter muito esse cuidado, né? E na internet nós temos o Hex, HEX, que é um código que, utilizando letras e números de 0 a 9 e de A a F, você obtém uma gama infinita de cores. Então, é muito interessante para você pegar a cor bem precisa na hora de você criar uma imagem que vai ser utilizada na internet, certo? Então, assim, formato já vimos, né? E agora vamos pensar numa coisa que é muito importante também. A gente tem que olhar para a concorrência, certo? Quando você está trabalhando num determinado nicho de mercado, o que a sua concorrência está fazendo? Qual é a cor ou as cores que a sua concorrência está usando? É para copiar isso? Não, mas é para você entender o que está acontecendo, para você se inserir naquele mercado quando você ainda não está começando, ou então até para você rever a sua identidade visual em determinado momento. Você chega assim, eu acho que essa minha identidade visual está precisando dar uma mexida nela. Então, começa dando uma olhada na concorrência para ver o que eles estão fazendo, porque de repente você pode chegar a uma conclusão que você não pensou, né? Então, vale muito a pena você dar essa analisada. Hoje em dia é muito fácil, a gente tem as redes sociais para olhar, a gente tem sites, a gente tem o Google, tem o Pinterest, então você consegue ver como é que os outros estão fazendo, né? E é óbvio que vai junto com o que nós já sabemos na nossa área de trabalho, nosso nicho de mercado, e também com o nosso gosto, certo? Então, analisar a concorrência também é muito importante. E depois que nós fizemos isso tudo, o que é essencial? Ter um guia de orientação que diga quais são as cores, como elas devem ser utilizadas e os diferentes formatos que elas existem, ok? Estou aqui, o Marcelo Novaes Branding, o meu mentor, amigo de longa data, ele está aqui presente também. Oi Marcelo, obrigado por estar aqui conosco. E ele está me lembrando para eu dar uma falada sobre identidade visual e até sobre a marca que eu criei para ele, o logo que eu criei para ele, né? O Marcelo, ele tem uma empresa, certo? E essa empresa ela é voltada para o branding. Então ele trabalha com mentoria e assessoria para designers autorais. Então, assim, na época que foi criado a logo dele, né, eu já conhecendo ele, tendo longas conversas, a gente chegou a elaborar uma logo com duas cores, que tinha a ver com a essência da marca dele, certo? Então, por exemplo, é o preto e o amarelo. O preto, por quê? É ligado à elegância, estilo, né? Tem a ver com moda, tendências, as artes de modo geral, certo? E o amarelo, que tem a ver com dourado, é um amarelo dourado, né? Ele traz aquela ligação que ele trabalha, que é com a joalheria autoral. Desculpa, não é design autoral, não. É joalheria autoral, que é um trabalho que ele já faz
E há bom tempo ele é oriundo do mercado, ele tem uma experiência impressionante assim de décadas do mercado, né, do comércio de joias, e ele tem uma trajetória bem interessante. Também quero chamar vocês para visitar o Instagram dele, Marcelo Novaes Branding. Sigam, que ele está sempre dando dicas também muito interessantes. São mais voltados para a joalheria autoral, porém eu posso dar o meu testemunho que o que ele fala também pode ser aproveitado por outros nichos de mercado, tá? Eu sou design gráfico e eu tô aqui, ele é meu mentor e ele me ajuda muito em relação a isso, certo? Então é isso, gente, que eu tinha para falar hoje. Agradeço a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A Angélica, ela agora entendeu por que as pessoas que querem a marca dela pedem um arquivo correto, porque provavelmente ela estava enviando um arquivo no qual o fornecedor dela não podia trabalhar para atingir um bom resultado. Então, isso é muito importante. Por isso que é importante a gente saber isso também. Que às vezes você vai mandar sua marca para outros lugares, ou até você vai disponibilizar na internet para que outras pessoas usem. Então, assim, é importante ter mais de uma versão da marca para que a pessoa que pegar, que necessitar dela, possa produzir de forma correta. Só um minutinho, beber minha água. Então, arquivo correto é muito importante, né? Então, deixa eu ver aqui o que mais. Tem mais alguma? Obrigado, Angélica, por você ter gostado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu quero mostrar para vocês. Ver se eu tenho aqui à mão. A logo do Marcelo Novaes. Acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar. Tá aqui. Aqui, gente, pra vocês verem, né? Essa aqui é a logo do Marcelo Novaes Branding, né? Então, ela as letras, elas tem as cores, o amarelo dourado, né? O branco e no fundo preto. Como eu estava falando, ela transmite essa sensação de estilo, elegância, e as cores, elas foram pensadas justamente isso, né? Então, assim, para que elas transmitissem o que a marca Marcelo Novaes Branding Autoral queria passar para o seu público. E, pelo que eu sei, tem sido um sucesso, certo? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de vocês. E mais uma vez eu quero lembrar a vocês para me seguir nas redes sociais. Quem quiser compartilha esse vídeo será muito bem-vindo, né? E tem a total liberdade de entrar em contato comigo. Me marca no Instagram, @hlvc.design. A Angélica está mandando um beijão. Obrigada, Angélica. Né? Adorei você ter vindo aqui. Bom que você aprendeu alguma coisa importante para você, né? E vai ter mais coisa vindo boa aí para nós, pequenos empreendedores, tá certo? Então, curtam, compartilhem, agradeço. E é isso, gente.
Bom resto de dia para vocês e até a próxima semana com mais um episódio da HLVC Design, certo? No final de semana eu vou estar divulgando o tema dessa próxima live. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!